A gente vai agora para as perguntas. Vamos lá. Samuel Bertolini. Fraudes nas eleições, vários países do mundo, principalmente América Latina e Ásia, todos com caráter de extrema-direita e pró-Estados Unidos. Por que no Brasil seria diferente? Esses governos tendem a ser fracos? Eu não entendi. Fraudes nas eleições. Repete, eu perdi alguma concatenação. Ele faz meio que uma introdução. Fraudes nas eleições em vários países do mundo, principalmente América Latina e Ásia. Todos com caráter de extrema-direita e pró-Estados Unidos. Por que no Brasil seria diferente? Esses governos tendem a ser fracos? Eu não entendi a ideia. Por que seria diferente? Mas em relação ao problema central, né? Fraqueza dos governos. O problema é o seguinte, esses governos golpistas, eles subiram, né? Eles foram instalados numa situação de crise política. Em vários casos, eles inclusive deram início a uma crise política eles mesmos, os golpes. Juntamente com isso, nós temos uma situação de crise do capitalismo que não se resolve. Não é no Brasil, não é na Argentina. É um problema internacional. Nós temos uma crise internacional. Normalmente, se você tem um governo que não consegue esmagar completamente a classe operária, estabelece aí uma ditadura ou uma caricatura de ditadura, e ele se enfrenta com a impossibilidade de resolver o problema econômico, ele entra em crise. A própria ditadura militar brasileira foi assim. O governo não conseguiu resolver o problema logo de cara. A ditadura se estabilizou e se aprofundou como ditadura no governo Médici, a partir do início da década de 1970. Tá? Que foi quando o mercado mundial deu uma certa estabilizada. O governo Macri e o governo Bolsonaro estão sofrendo disso. Eles não têm uma solução para uma crise que é uma crise muito profunda. Eles são governos de crise política no marco de uma crise econômica profunda. O Bolsonaro ele tem todos os sinais de crise política porque ele se esgotou muito rapidamente. Quer dizer, ele se esgotou rapidamente por quê? Porque ele já entrou numa determinada etapa da crise que deixou o governo muito enfraquecido, né? Agora, qual que é o problema que nós enfrentamos aqui? Se houver qualquer tipo de situação que permita ao governo controlar a crise, não resolver, né? Porque essa crise não tem solução. Controlar temporariamente a crise econômica, isso aí poderia levar à superação da crise política e poderia levar a um regime de força, porque como colocar em prática os planos tipo Bolsonaro, tipo Macri, sem um regime de força? É muito complicado, né? Bom, dando continuidade aqui, só os pequenos avisos. A Bia Simonassi contribuiu com o superchat e disse: abaixo a democratura, saudações de Brasília. A Maria Ângela Biducci também contribuiu e disse: companheiro Rui, muito grata pela lucidez de suas análises, ajudando o povo a sair deste engodo fraudulento das eleições de 2018. E o Francisco Alves também mandou um recado: 5 minutos de Rui no horário nobre da Globo e se tornaria o maior líder deste país, assinado Lula. Agora a pergunta do Ismael Lima: e a Fiesp, como tem se posicionado? Ela bancou tanto esse golpe quanto de 64? A Fiesp, eles buscavam com o golpe implementar uma política econômica muito dura contra o povo brasileiro. Isso aí já era evidente antes do Bolsonaro ser eleito.
Tem muita gente que acha que o problema é o Bolsonaro, mas não é. Se fosse outra pessoa, teria que aplicar uma política parecida com a do Bolsonaro na área econômica. Né? Essa é a solução que a burguesia tem para a crise econômica, que é uma solução que está apoiada em fazer com que a população, de um modo geral, pague duramente pela crise. Então tem que ter um governo que seja capaz de fazer isso acontecer. Se não fosse o Bolsonaro, seria outro, não vamos nos enganar. Inclusive é bom recordar que muita gente do PT fala isso, né? Se for o Mourão, também vai ser uma política dura, que é verdade. Vamos lembrar isso daí, porque amanhã entra o Mourão e o mundo muda totalmente de figura, como acontece sempre, né? Se for, eu diria mais, se for o Mourão, ou se fosse alguém do PSDB, ou qualquer um do Centrão, MDB, DEM, etc., a política seria a mesma. No entanto, tem gente dentro do próprio PT que acha que a saída é fazer uma aliança com o PSDB, com o DEM, etc. e tal. Logicamente que isso não é uma saída, né? Bom, agora a pergunta da Cida Carneiro, mas eu queria agradecer antes mais um superchat do Flávio Macharé e 2 novos membros, Daniela Romancini e Carlos Rocha. Muito obrigado e faça você também, seja membro da Causa Operária TV. A Cida Carneiro pergunta, existe possibilidade de eleições diretas? Existe, sem dúvida nenhuma. Tudo vai depender do tamanho da pressão popular. Tudo é possível, né? Quando as massas se colocam em movimento, as possibilidades políticas, elas se ampliam de uma maneira extraordinária. Então nós temos que pensar o seguinte, o meio, o instrumento para abrir as possibilidades e tornar aquilo que não parece possível, é a mobilização das amplas massas populares, como começou a acontecer no dia 15 de março. Quanto maior a mobilização, maiores as possibilidades. E de um ponto de vista geral, tudo é possível. Bom, agora a pergunta do companheiro Fernandes da Silva, que também deu um superchat. Quem é de fato Tabata Amaral, que virou coqueluche da nossa imprensa burguesa? Seria a Tabata do mesmo time da CIA, formado por Dallagnol e Moro, já denunciado por Lula? Isso daí meio que, como é que se diz? Se esclareceu, né? Eles começaram com aquela propaganda insidiosa, né? A Tabata, olha a declaração, criticou o ministro da Educação, começaram a fazer uma boa, como é que se diz? Uma boa demonstração de como são criados esses falsos ídolos populares, né? Pela imprensa. Ela revelou-se que ela é a bancada do João Paulo Lemann, né? Da Ambev. E essa bancada tem ela do PDT, tem 2 ou 3 do Partido Novo, tem um cidadão do PSB e tal. É uma bancada criada artificialmente, né, por um empresário que inclusive tem dupla nacionalidade, segundo parece, que é um dos homens mais ricos, ou o homem mais rico da Suíça, né, um país imperialista, e que está montando, está se infiltrando na política nacional. Quer dizer, você tem o PDT, você tem o PSB, você tem o Partido Novo, mas por detrás dessa sigla você tem o Partido do Lemann, né? Quer dizer, um grupo criado por um empresário que recruta pessoas, paga uma bolsa de estudos numa universidade norte-americana, né? Aí está aí uma ligação ideológica. E depois elege essa pessoa, né, com muito dinheiro, e a pessoa aí é grande líder popular. Isso aí teria que ser totalmente repudiado, né? É uma infiltração
imperialista na política nacional. Como há muitas. O pessoal do MBL é a mesma coisa, né? E não são só esses. Uma boa parte da bancada bolsonarista que foi eleita é assim também. Quer dizer, quando a gente fala... Isso daqui é importante assinalar o seguinte. Quando a gente fala que o imperialismo domina o Brasil politicamente, né, nós temos que entender que um dos métodos pelos quais o imperialismo domina os países atrasados é a corrupção das autoridades públicas. Não foi denunciado que o Temer, ele prestava informações, fazia relatórios na embaixada norte-americana em Brasília, de duas uma, ou isso daí é corrupção, ou ele gosta muito dos Estados Unidos, como disse acho que foi o Vélez, né? Não, foi o Paulo Guedes. A gente gosta do Pato Donald, da Disneylândia, de jeans, e sei lá mais o que eles gostam, né? Ou é isso, ou os norte-americanos compram pessoas que acabam sendo traidores da pátria, que trabalham para um país estrangeiro dentro das instituições nacionais. É preciso ver isso aí com muita clareza também. Porque senão fica assim, a dominação imperialista é quando os Estados Unidos invadem a Venezuela. Bom, se fosse só isso daí, então é pequena a dominação imperialista. Porque quantos países os Estados Unidos invadiram? Apesar de serem muitos, no cômputo geral das coisas são poucos, né? O método preferencial é comprar o governo, comprar o Congresso, eleger candidatos e tal. No Brasil tem uma profunda operação de vários lados, né? Instituto Milênio, a bancada que o Cunha elegeu, né? Que derrubou a Dilma, um monte de gente do PSL, o Partido Novo inteiro, o MBL, um monte de organizações que vão procurando cooptar estudantes universitários, que são umas pessoas sem nenhuma luz intelectual, aí aparece lá com o título, né? Porque brasileiro, no Brasil, a cultura da burguesia brasileira, da classe média é assim, se você tiver um papelzinho, você é um gênio. Nunca vi isso aí acontecer, né? Supostamente você é um gênio quando você faz alguma coisa genial, se existir isso daí. Agora, você ter certificado de gênio eu acho meio estranho, né? É como se você desse um certificado para uma pessoa e falasse assim, aqui está o seu certificado de melhor jogador de futebol do mundo, mas a pessoa nunca jogou nenhum futebol, não existe isso. Então a pessoa tem lá o título da Universidade de Harvard, você vê o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ostenta aí para mim não é grande coisa, mas eu imagino que muita gente fica impressionada. Nossa, ele tem diploma de Harvard, mas ele não sabe nem falar o português. Como é que ele conseguiu esse diploma se nem português ele fala? O inglês, nem vamos mencionar aqui o caso do Sérgio Moro, né? Então, quer dizer, eles vão montando essa fraude aí, criam essas falsas personalidades. É tudo uma farsa total, né? Essa Tabata do Amaral é evidente que isso daí é uma pessoa treinada para interpretar o papel de deputada. Escolheram ela pela carinha bonita, tudo. Aí vão falar que ela tem o diploma não sei das quantas, mas isso aí, meu amigo. O diploma dela chama-se João Paulo Lemann. Com João Paulo Lemann, meu amigo, você consegue até atestado de que você é o segundo Albert Einstein da física moderna. Bom, agradecer mais contribuições. 2 superchats da Roberta MV e da Ângela Silva, salve PCO, e mais 2 novos membros, a Maria Aparecida Poeta e o Pablo Henrique, muito obrigado. Invista na Causa Operária TV há quase 11 anos no ar, mais de 12 milhões de visualizações e um acervo de mais de 5.200 vídeos. Seja membro da Causa Operária TV. Agora a pergunta do Rafael Santos.
Essa semana, a ativista, entre aspas, Djamila processou uma menina negra porque ela era menos negra e teria menos lugar de fala e ainda mandou beijos de Paris. Por favor, peçam para o Rui comentar. Eu não tenho a ideia de que ela tenha processado a pessoa porque ela era menos negra. É porque ela falou alguma coisa desagradável aí e a outra julgou que era digno de processo. Isso aí eu acho que é um procedimento totalmente equivocado, processar uma pessoa por falar alguma coisa, né? Até porque eu não consigo ver a lógica disso. Nós aqui, por exemplo, o que a gente recebe de insultos e ofensas, tanto da esquerda pequena burguesa como da direita, se fosse processar, a gente precisaria ter um verdadeiro exército de advogados, né? E no nosso caso, não é que a pessoa falou coisas leves. Tem gente que fala os piores absurdos, né? Por exemplo, tem cara que fala que nós estamos comprados pelo PT e tal. Eu não vejo o sentido de processar a pessoa por falar isso. Quiser falar, fala. Agora, a pessoa vai ter que sustentar isso daí diante do mundo real, né? Por exemplo, eu não estou vendo que ninguém que nos acuse aí tenha tanta credibilidade assim para sustentar as acusações que fazem. Então, eu acho um erro da Djamila, né? Ela se coloca como uma liderança do movimento negro contra o racismo e tudo mais. Acho que não corresponde. Ainda mais uma outra pessoa que é do movimento negro. Não gostou do que a pessoa falou? Responde, pô. Todo mundo tem boca. E depois ela é uma figura mais pública do que a pessoa que falou dela. Tem isso também. Por exemplo, por que eu vou processar um infeliz aqui que me xingou se eu tenho mais poder de comunicação do que ele? É uma coisa totalmente absurda. Eu tenho poder. Por exemplo, se alguém falar alguma coisa ruim do PCO de mim, daqui nós tivemos aqui hoje mais de 2.000 pessoas ao vivo. Nós vamos ter 20, 30 mil pessoas assistindo ao nosso vídeo. Só responder. Né? Eu acho que a esquerda não pode se deixar levar. Aqui já não é um problema simplesmente de denunciar. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão no interior de toda a esquerda para parar com esse tipo de coisa. O pessoal tem que parar com isso. Nós temos que elucidar o problema de tal maneira que não aconteça. Isso daí é um desserviço a qualquer tipo de luta. Se a Djamila luta contra o racismo, não pode estimular aí a censura estatal de outras pessoas, principalmente de pessoas negras e de esquerda. É um erro muito grande, né? Isso daí, logicamente, vai fortalecendo a pressão do Estado para atacar as pessoas. É o que eu falei, né? Você vê. Para que serve a lei de censura? A pessoa que criticou ela não é da Rede Globo. Pelo que eu vi nas matérias, né? Não olhei profundamente, é uma pessoa aí que se coloca como sendo parte do movimento negro. Discute lá, pô. Eu milito há muitos anos. Você tem alguma divergência? Vai numa reunião, coloca a divergência, coloca o que você tem contra a pessoa, desmente a pessoa, tira um panfleto, tira um jornal, fala em na internet, tem muita coisa acontecendo na internet, né? É um erro muito grave e de consequências muito pesadas para todos os movimentos de luta. Só lembrar que nós temos aí, nós mesmos já sofremos vários processos por ter dito A, B ou C, né? Nós temos o processo do Olavo de Carvalho, nós temos o processo de um monte de gente aí, de direita, tudo. Bom, agora a gente vai dar a palavra aqui a companheiros do auditório e agradecer mais uma contribuição no superchat da Maria Paula Vantol,
que diz obrigada por tanta lucidez. Agora a companheira Vivian. Boa tarde, Rui. Em 1960, meu pai era agrônomo e era funcionário público em Santa Catarina. E foi destinado para nós uma casa dentro do presídio de Florianópolis. E ali a minha mãe trocava com um dos presos, durante uma vez por semana, tinha uma comida que ela gostava muito, que era uma carne de terceira feita com cenoura e batata, e ela sempre pedia, quando tivesse, para ele trocar. Então, ela dava o que ela fazia para nós e ela comia essa comida. E até hoje, na família, a gente fala, hoje vai ter comida de preso. E também, um fato assim interessante, eu fui tirada de dentro de uma fonte de peixes por um dos presos. Veio me trazer toda cheia, totalmente molhada, né, para minha mãe na cozinha. Ó, sua filha estava dentro do tanque, né? Então me salvou, né, um preso. Então uma coisa assim, e isso foi em 1960. Depois o que a gente vê hoje, né, após a ditadura, nós temos as prisões, que são centros de tortura para os pobres, né, onde não há um processo de recuperação. E, quer dizer, uma coisa muito triste para nós, e isso após a ditadura, né? Então, eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso para nós, né? Obrigada. Bom, eu acho que é um tema que a gente tem que repetir, porque há uma pressão muito grande da direita, que é assimilada por vários setores aí que se consideram democráticos, de esquerda, né? O Brasil está caminhando para ter 1 milhão de pessoas encarceradas. Só esse dado, né, de 1 milhão de pessoas, já qualifica o país como um país que é um estado de características policiais. Onde que arrumaram 1 milhão de pessoas para prender? Se você tem 1 milhão de pessoas que merecem ser presas, melhor, se você tem 1 milhão de pessoas que estão presas, isso significa que você teria, se fosse uma coisa normal, sei lá, 10 vezes mais pessoas que mereceriam estar presas. Porque, logicamente, que a eficiência policial e judiciária é muito relativa. A maior parte do que acontece no país, ninguém nem sabe quem foi que fez, né? Se nós temos 10 milhões de brasileiros que estariam fora da lei, isso daí é 5% da população. Se você tem 5% da população que está fora da lei, isso daí coloca uma questão de o que está acontecendo nesse país. Que leis são essas? O que elas estão protegendo? Quem que elas estão protegendo? Então é uma situação totalmente anômala, né? Esse é o primeiro problema que ninguém se dá conta. Você tem uma população gigantesca fora da lei, mas a lei foi feita, se supõe, né, para o cidadão. Então, como é que tem tanto cidadão fora da lei? É uma situação que precisaria ser vista com muito cuidado. O segundo problema é o seguinte: o fato de que alguém tenha cometido algum crime, né, vamos supor que o cidadão aí, à noite, arrombou a fechadura de uma casa, entrou nessa casa e roubou lá o aparelho de televisão. Isso, na mentalidade de uma parte da classe média brasileira e uma boa parte da burguesia brasileira, se você faz isso daí, você deixa de ser uma pessoa, um ser humano. Você passa a ser como se você fosse assim, um cachorro raivoso. Você teria que ter exterminado, executado. Então, a partir do momento que você cometeu qualquer tipo de delito,
você mereceria qualquer tratamento que viesse pela frente. Isso daí não é... Isso aqui é uma mentalidade de um país escravagista, mas não é uma mentalidade de nenhum país civilizado. O fato da pessoa ter cometido um crime, e crime é uma coisa muito relativa também, né? E muita gente que vai presa não cometeu crime nenhum também, tem isso. Não retira dele todos os direitos que correspondem ao cidadão daquele país. Ele não pode ser jogado aí num depósito de violência, de sordidez, de tortura e tal. Não, isso aí não existe. Eu vejo que a esquerda, a própria esquerda, ela tem uma tendência a capitular diante disso. Já ouvi gente de esquerda falar assim: nós não vamos passar a mão na cabeça de bandido. É uma frase que denuncia assim um sentimento policialesco, né? As pessoas falam isso daí sem nem se dar conta de que elas estão, como é que se diz? Sendo influenciadas politicamente, espiritualmente pela extrema-direita brasileira, pelo bolsonarismo. O bandido é uma pessoa como outra qualquer, o tal bandido, né? Em geral, uma série de circunstâncias levaram a pessoa a uma ação desesperada. Nós não podemos acreditar, né, que cerca de 10 milhões de pessoas são criminosos profissionais no Brasil. E mesmo que fossem criminosos profissionais, também não se justificaria o tratamento que eles recebem. Quer dizer, é uma monstruosidade isso daí. Mostra que o Brasil, não é que ele não é um país democrático, ele sequer é um país civilizado. Eu conheci muita gente que faria parte da categoria de bandidos. Eu posso testemunhar com bastante tranquilidade. Eles são gente igual às outras pessoas, entendeu? Não nasceram no inferno, não são filhos de Satanás, não tem rabo, não tem chifre. Alguns são melhores, outros são piores, mas todos são seres humanos. E também tem outro detalhe: mesmo que o pessoal fosse muito horrível, qual que é a tarefa de uma sociedade realmente civilizada? Restabelecer a normalidade para esses cidadãos. Recuperar, principalmente tendo em vista que é uma população proletária muito pobre, né, criar condições para que a pessoa pudesse sair dessa... Tudo isso daí, na minha opinião, é o beabá. Você não precisa ser comunista para acreditar nisso. Basta que você seja uma pessoa com uma certa amplitude de visão, né? Agora, infelizmente, o ambiente aqui está carregado, muito influenciado pela extrema-direita, principalmente nos meios mais políticos, né? A população, a gente não deve levar tanto como é que se diz? Nós não devemos exagerar a opinião da população. Não é que ela não tem importância, mas a população, logicamente, que é influenciada por uma série de fatores. Em geral, a expressão é mais agressiva do que a realidade, né? O pessoal não acha também, se todo mundo conhecesse o que é o sistema policial, judiciário, prisional do Brasil, a pessoa mudaria de opinião com relação ao problema do bandido, né? No fundo, o homem comum, o cidadão comum, você fala assim, não, tem que matar bandido, tem que colocar na cadeia, ele pensa numa pessoa super violenta, estuprador, assassino, estrangulador, sei lá que coisa, não está pensando num pobre coitado, né, que entrou no supermercado lá e roubou um negócio. Não está pensando nisso, não está pensando nessas pessoas aí. E mesmo que ele está pensando no outro, conhecendo a pessoa, vendo a situação de perto, essas opiniões, elas, na maioria das pessoas, desaparecem. Não é verdade que o pessoal tem essa sede de sangue aí. Agora, uma coisa é certa, no que é espantoso, nós estamos numa posição muito recuada, porque se a própria esquerda quer aumentar o número de pessoas na cadeia, a gente precisa começar por convencer uma parte da esquerda a deixar de ser tão carniceira assim.
Antes de ir lá e pressionar o cidadão comum, que dirá o cidadão de extrema-direita, que não acho que vai ser muito convencido por argumentos, precisaria primeiro convencer a esquerda de que essa posição não é uma posição de esquerda. Não é porque a causa pareça boa que é bom jogar as pessoas na prisão, né? Pelo contrário, uma pessoa de esquerda, uma pessoa evoluída, uma pessoa culta, deveria ver a prisão como um recurso extremo. Aqui não. Aqui eu vi gente de esquerda, um coitado, uma pessoa com problemas mentais, ejaculou no transporte público, um monte de gente querendo colocar ele na cadeia, direita e esquerda fazendo coro e tal. Por que você quer colocar a pessoa com problemas mentais na cadeia? O que é? E ao mesmo tempo, né, o que é natural, mas parece muito contraditório, se você matar se alguém chutar um cachorro na rua, ele causa o maior alarido, né, que mostra que os tempos estão bastante confusos, né? Eu acho que isso tudo precisa ser discutido com calma aí. E no caso da extrema-direita tem que ser combatido com uma certa dureza, né? Porque essa ideologia de que tem que prender e tudo mais é a carta branca para o Witzel, né? Que sobe no helicóptero e atira no povo na rua. Eu acho que a gente precisaria dizer claramente que se uma pessoa, que é autoridade pública, sobe no helicóptero e atira no povo na rua, o povo embaixo tem todo o direito de atirar nele lá em cima. E o crime dele, de atirar no povo na rua, já falei aqui, até mesmo numa guerra é crime de guerra. Se você for caçar na África, e em regiões que você pode caçar, você não pode caçar de dentro de um veículo. Também, até para caça é proibido isso daí. E caça de seres humanos não é uma coisa legal. Não sei, né, como é possível que esse cidadão aí não tenha sido... Ele vai cair também. Tem que levantar, o pessoal do Rio de Janeiro tem que levantar o Fora Witzel, assim como a gente tem que levantar aqui também o Fora Dória. Quer dizer, vai o Bolsonaro e vai toda a tralha junto com ele, né? Mesmo que assuma o vice. Tudo bem, Rui? Tudo bom? Bom, retornei 30 dias em Cuba, viajando por toda a ilha, participando de eventos, seminários, congressos, palestras. Quer dizer, você realmente foi para Cuba? Eu realmente fui, dando carona geral, estudante primário, estudante de medicina, de odontologia, policial, estudante de engenharia, entendeu? Então, fui lá realmente e também 5 ou 6 casas de famílias, deu para me ficar em acho que umas 13 ou 14 cidades, foi por onde eu passei. Alugamos um coche, um carro, com uns amigos, e aí fomos visitar geral. E depois de ter saído do acampamento da Brigada Internacional, né? Onde estava presente 32 países, 350 pessoas, né? E o grupo dos Estados Unidos, os americanos, era o maior grupo, com 65 pessoas. Você vê que coisa? É um país vizinho, né? Exatamente. Então, fiquei muito honrado em levar a bandeira do PCO no desfile de 1º de maio, coloquei lá junto com as outras organizações, e foi muito produtivo. Tivemos uma palestra e um seminário também com o Aran Chaves Frias, irmão do Chaves, que é o embaixador da Venezuela em Cuba. Então, deu para a gente ter bastante troca de conhecimento e ter informações aí direto da base, né, que ele tem o contato do governo. E também a questão de o sentimento de você viajar e andar por um lugar e estar numa sociedade. Durante os 30 dias não encontrei uma criança de rua, não encontrei um menor de idade na rua trabalhando, vendendo bala, passando, limpando vidro de carro, né? Então isso me fez acreditar mais no sistema socialista, né? Mas tinha Disneylândia lá? Não tinha. Tinha alguns parques lá, todos livres e o Paulo Guedes sem não ia sem ficar precisar feliz, pagar.
Então a criançada tem espaço para brincar, né? Bem diferente daqui que tudo é pago, né? Lá você tem o acesso livre, então foi importante para mim conhecer esse novo tipo de sociedade. Me faz acreditar mais na luta, participar mais e acompanhar mais o PCO. E também, assim, trouxe essa bandeira aqui de Cuba, né? Essa bandeira aqui eu vou deixar aqui com o João. O João vai fazer um sorteio para os membros, então você que está assistindo, se torne membro, que essa bandeira pode ir para sua casa. E essa aqui é uma importante bandeira também, que é do movimento 26 de julho, né? que também trouxe aqui para o PCO, né? E que é o movimento revolucionário do Fidel Castro, que derrubou a ditadura do Batista. Então, é isso, Rui. É dizer que foi muito produtivo e também que as pessoas que tiverem a oportunidade de ir até lá, vai lá, porque vale muito a pena você conhecer um outro tipo de sociedade, ver que o mundo pode ser melhor, pode ser mais justo, e que você não é obrigado a conviver com pessoas em estado de miséria, e morando na rua, e sendo maltratado pela polícia. Outra questão também foi a questão da segurança, né? Eu, em 30 dias, não presenciei nenhum tipo de assalto, uma coisa de violência. E engraçado também que a polícia lá praticamente são estudantes, então são aqueles meninos magrinhos, sabe? Não esses brutamontes que tem aqui. E são todos estudantes de engenharia, estudante de medicina, que também trabalham na Força de Segurança Pública lá. Isso foi bem interessante, né? Então é só para deixar um relato e deixar uns presentes aí para o PCO poder passar para os seus membros, fazer e para o pessoal se cadastrar e participar e fazer doações que o partido precisa para poder se manter na luta. Obrigado aí. Você poderia vir em algum programa da Causa Operária TV e contar a experiência, é importante. Bom, fica a dica aí, principalmente para o programa COTV Entrevista, de repente dá um tema interessante para contar as impressões lá em Cuba. O companheiro tem bastante foto, que ele mandou, inclusive, e a bandeira a gente vai ver como sortear, porque o YouTube tem algumas restrições, de repente a gente sorteia para todo mundo e não é exclusivamente para membro. A gente vai ver e fala com vocês. Tem mais um companheiro aqui, uma companheira e mais 2 perguntas da internet. Pedir que seja mais breve, porque a gente está com o tempo bastante avançado. Oi, Rui. Beleza? Eu acompanho mais ou menos de perto a categoria dos professores da rede privada. E para o 15 de maio, o que eu vi acontecer foi que, a despeito das direções, os trabalhadores, em poucos dias, assim, se organizaram e levantaram a paralisação. Aí, nesse sentido, eu queria saber se o PCO está acompanhando a organização da greve geral. Faltam 20 dias e queria ouvir uma avaliação sua sobre se vai engrenar, se as direções estão ainda com a política de fazer conciliação, aí, seja com o Bolsonaro, com o Mourão, e vamos esvaziar a greve, porque seria, acho que, uma batalha imediata, né, para a situação política. Eu acho que a expectativa para o dia da greve geral é positiva, eu acho, principalmente depois dessa mobilização. Acho que a direção da CUT e outras direções sindicais, não as centrais sindicais, mas direções sindicais isoladas, ou tem uma disposição de fazer alguma coisa, porque o ataque contra os sindicatos também é muito grande, né? Ou tem uma pressão das bases para fazer alguma coisa. Você vê, os condutores de São Paulo já aprovaram a paralisação. Acho que é uma tendência, vai paralisar muito. Inclusive os setores da educação que tiveram no dia 15 vão participar também. Tende a ser, não sei se a greve em si vai ser uma greve muito grande, mas a mobilização geral tende a ser muito expressiva, né? É possível mesmo que seja mais expressiva do que o dia 15. A nossa avaliação, que é sempre uma avaliação bem mais conservadora do que o resto, é que no dia 15 nós tivemos aí mais de 1 milhão de pessoas se mobilizando. Bom, eu acho que tende a ser maior,
né? Vamos esperar que seja maior. O grande problema que nós vamos enfrentar é a continuidade, né? Por isso também eu destaquei a importância das mobilizações parciais. Porque você veja só, chamaram essa mobilização para o dia 15, aí a outra é um mês depois. Bom, se for assim, vai ser difícil, né, de criar um movimento avassalador, esmagador contra o governo. Por isso que são necessárias mobilizações, fazer o crescimento da mobilização em vários lugares, nas universidades. Nós somos favoráveis à ocupação das universidades, tem categorias que estão ameaçadas com a privatização, tem que ter uma resposta bem enérgica, né? Petrobras, os petroleiros estão se organizando para fazer uma greve também. O que seria necessário são medidas para fazer com que isso tudo seja um movimento único, né? Agora, a proposta de greve geral, ela na verdade, continua sendo ainda a proposta de um dia de manifestação. Não é uma proposta de uma verdadeira greve geral. Porque uma coisa que muita gente não entende é o seguinte, substituir a ideia da greve geral por um dia de paralisação, que não é bem uma greve geral. O pessoal chama de greve geral, mas se você estivesse numa determinada categoria, você não falaria, a categoria vai entrar em greve, você falaria, vai ter um dia de paralisação, né? Muita gente não entende que é possível fazer uma greve geral mesmo por vários dias, que isso daí é uma medida de luta viável. Eu acho que é importante explicar isso daí. Na nossa opinião, essas medidas parciais, inclusive a paralisação geral de um dia, elas devem servir para ir acumulando forças no movimento até chegar num movimento de luta que realmente se confronte com o governo, né? Mas nesse momento a perspectiva é positiva, há um impulso muito grande de baixo. Então, de baixo para cima, não é nem tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Isso tende a criar uma realidade política, né? Eu acho que é perfeitamente viável, vamos ver o que acontece, que exista um movimento geral contra o governo Bolsonaro, o que impõe uma derrota muito dura, não só o Bolsonaro pessoalmente, mas a toda a burguesia que deu o golpe e tudo. Acho que nós temos que ter essa expectativa. Bom, agora companheira. Tudo bom, Rui? É um prazer imenso estar aqui, né? Eu vim a convite do companheiro Nivaldo. Meu nome é Fabiana, sou da periferia de Embu das Artes. Tive a oportunidade de estudar através do ProUni, né? E a análise que eu faço é que eu penso que o que está acontecendo é um grande projeto do desmonte da educação, né? Porque eles estão observando que ao longo de alguns anos, né, uma grande massa de pobres e pretos vão poder estar formados, né, estarão formados, e aí eu fico pensando, né, a visão que eles têm, quem vai nos servir? Quem vai trabalhar, né, para a gente daqui a um tempo? Se toda essa população negra ou pobre da periferia for para as universidades. Então, o que está acontecendo é um grande projeto, né? E assim, como que nós, né, que nem eu, formado há pouco tempo, meu filho, por exemplo, eu penso que ele vai estudar, vai fazer uma universidade. Né? Então, eu acho que esse é o grande medo que eles têm, né? Porque quando eu era criança, eu me lembro que tinha muita gente que deixava o estudo ao longo do caminho. E era esse que ia ser o jardineiro, o pedreiro, a babá, né? A pessoa que ia fazer a faxina. Então, eu penso que eles estão fazendo um enorme estudo, estão desesperados com essa situação. Eu, por exemplo, já não faço parte dessa estatística, né? Eu consegui estudar, me formar, hoje eu sou professora pelo município de Taboão da Serra, mas tem muitas pessoas da minha idade que ficaram no caminho e tem vários trabalhos servis, né? Então, assim, eu acho que o que deixa o sistema desesperado e o que o Lula fez, né, dessa questão de pensar mesmo nas políticas públicas e pensar na universidade para todos, é essa ideia que eles estão tentando demonizar as universidades, né? Porque se lá na frente eles conseguirem destruir
à educação superior, então pessoas como eu, de repente, não vão chegar, né? Essa é a ideia, assim, e queria que você comentasse essa visão desse projeto, desse desmonte da educação, né? O que isso vai causar daqui 10, 20 anos. Eu faria 2 comentários sobre isso daí. Primeiramente, eu acho que tem, sim, como você fala, um ponto de vista ideológico no ataque à educação. É real isso daí. Acho que vai além do problema simplesmente do pobre ter acesso à educação. Eu acho que é um ataque contra o desenvolvimento intelectual do país, a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento de áreas de humanidades também, porque a ideologia seria que nós seríamos uma espécie de mercado de mão de obra barata, né? Então, quanto mais se atacar aqui o desenvolvimento nacional, mais abre caminho para o capital internacional explorar, né? Então, tem esse ângulo ideológico, eu acho que ele é profundo, ele tem várias ramificações, e inclusive ele tem uma importância econômica, né? Agora, eu acho que a força motriz fundamental do ataque à educação é acabar com os gastos estatais com a população do país, para que o Estado possa servir para financiar os capitalistas e principalmente os bancos. Todo esse negócio da reforma da Previdência e tal, da falência do Estado e tudo mais, a importância disso o que é? É criar um mecanismo estatal que permita a especulação financeira. Então, se o Estado não gasta com a educação é um gasto muito grande para um país. No Brasil já o gasto é pequeno, principalmente para as necessidades nacionais. O Brasil ele tem uma defasagem educacional muito grande. Ele precisaria, por exemplo, sem ter os dados estatísticos na mão, só formulando uma hipótese, eu acredito assim, que o Brasil precisaria investir em educação várias vezes mais do que, por exemplo, um país como a Argentina, para conseguir o mesmo nível educacional. Porque aqui o atraso educacional é muito grande e existe um buraco, né? Devido ao fato de que, durante muito tempo, a esmagadora maioria da população foi muito pobre, esteve fora do sistema educacional, uma parte da população veio dos índios, que é um povo muito primitivo, outros vieram de escravos que eram totalmente sem nenhum tipo de oportunidade de educação e tudo mais. Então o Brasil tem esse peso enorme que é parte do tipo de desenvolvimento nacional. Então, quer dizer, o ataque contra a educação no Brasil, o efeito que ele tende a produzir para economizar dinheiro, para dar para os banqueiros, coitados também, né? Você imagina como eles estão precisando de dinheiro, né? Não são como nós aqui, que estamos vivendo bem e tal. Para dar para os banqueiros é uma coisa que vai ter um efeito desagregador no Brasil extraordinariamente grande. Só não vai ser mais desagregador porque é uma resistência muito grande da população a esses ataques. Porque se a burguesia brasileira, junto com o imperialismo, conseguisse levar adiante com facilidade o que eles estão pensando, o Brasil ia retroceder 100 anos. Já retrocedeu muito nos últimos 30 anos. Muito, né? Porque os cortes em todas as áreas são enormes, o Brasil perdeu um monte de indústrias, a economia sempre vem andando para trás, né? Os programas sociais do PT, eles foram uma espécie de alívio na situação de retrocesso total. E agora, né, tiraram o PT e querem liquidar com esse alívio que foi dado na situação. Mas você imagina, você que conhece a realidade, né, da região periférica, da região metropolitana de São Paulo, você pode imaginar o efeito que vai ter sobre o pessoal que hoje tem 8 anos de idade, 10 anos de idade, até 15 anos. Já é difícil, né? Você, pela sua própria experiência que você relatou, você conhece. Agora imagina a pessoa totalmente desamparada. Porque é isso que vai acontecer. Eles vão destruir uma boa parte do ensino.
vai provocar um retrocesso na economia nacional e nas condições de vida da população muito profundo. Por isso também que eu acho que não tem que ficar discutindo o que vem pela frente se o Bolsonaro cair. Tem que derrubar ele e depois o outro também. Todo mundo vai entender que precisa ser derrubado também, daí já vai no negócio. O que eu acho é que não dá para você ficar passivo diante do tamanho do ataque que nós estamos sofrendo. Isso aí não é possível. Bom, a última participação aqui do auditório, companheiro. Boa tarde, Rui. É sobre 2 pontos que você colocou e eu fiquei pensando, é sobre o lema da Ambev, né, e do embrião do perigo da política da esquerda pequeno-burguesa, né, que, essa esquerda sempre atrapalha muito, sempre atrapalhou no movimento sindical, né, e eu vi vocês até comentaram, né, um artigo que eu acho criminoso, que saiu do PSTU, né, em relação ao Fora Maduro, né, eu tendo a pensar... Criminoso é o mínimo que a gente poderia dizer sobre isso daí. Eu tendo a pensar, assim, o Lema, ele está, me parece que tentando dar uma cara de esquerda, né, para essa turma aí, né, para Tabata Amaral, não sei o quê, né, eu tendo a pensar que essa esquerda está começando, não sei se sempre foi, mas ser financiada mesmo, né, para essa turma do imperialismo, né, é uma suposição minha, assim, né, mas que se isso estiver correto, assim, né, que eles vão dar muito trabalho, assim, e ser contra-revolucionariamente financiados mesmo, assim, tal, né, e isso coloca, assim, uma tarefa muito grande, assim, né? É mais ou menos por aí, né? Eu acho importante que você levantou pelo seguinte, né? A gente precisa aprender a distinguir a ação da burguesia em relação à esquerda. Nós não podemos acreditar que a burguesia de conjunto, a única atitude que ela tem com a esquerda é de hostilidade. Não. Ela, assim como a gente deve acompanhar o que a burguesia está fazendo, ela acompanha o que está acontecendo na esquerda. E ela tanto pode financiar determinados setores da esquerda, né, como ela pode, sem financiar diretamente, ela pode apoiar esses setores politicamente para que eles tenham condições de exercer uma liderança, né? Por exemplo, eu me lembro bem numa eleição que o PSOL lançou como candidato a senadora, como é que era o nome da senadora? Heloísa Helena, né? E aí acontece assim, eu, por exemplo, fui candidato em várias eleições, aí a Heloísa Helena aparecia no Valor Econômico, né? Aparecia na revista Cláudia. Como? Por quê? Qual que é o interesse da burguesia numa candidata presidencial do PSOL? É óbvio que eles olharam e falaram assim, que isso aqui pode ser um ponto de apoio importante, pode tirar votos do PT, que eles não queriam que ganhasse, etc. e tal. Então, logicamente que eles estão sempre metendo o nariz na política da esquerda, de uma maneira ou de outra. E a gente tem que prestar atenção nisso daí, não pode... Uma coisa que deveria ser um preceito é não aceitar essa intromissão. Se aparecer que alguma pessoa está sendo badalada aí, né? Está na Globo, essa coisa toda, lógico, tem que ver que a burguesia está dando aí um empurrãozinho, pelo menos, né? Pelo menos que a gente está vendo, em determinados setores para que eles tenham um certo destaque, uma certa... predominância no interior da esquerda. Isso aí é um aspecto muito importante da coisa, né? Bom, a gente vai agora para as duas últimas perguntas. Agradecer mais superchats. A gente tem o do Pablo Henrique, que se tornou membro hoje, agora há pouco. O Cesário Alcântara Rocha.
Arioba Lima Pontes e Carolina Silva. Tem uma pergunta do Conde Drácula, que diz o seguinte: Rui, a visita do Lupe ao presidente Lula pode ser um recado para o Ciro? Lupe? Lupe. Não sei, não. Eu vi gente falando assim que o fato do Lupe ter viajado, o Lula está articulando o Ciro e tal. Eu não sei qual que é o significado exato dessa visita aí. O que eu sei é que dentro da CUT há um interesse em atrair a força sindical que é ligada. O Lupe já foi ministro do Trabalho e tal, tentou demolir a CUT, ajudar a força sindical, essa coisa toda, né? Mas o fato é que enquanto o Lupe visita o Lula lá e faz demagogia, o Ciro Gomes e o resto aí é só pau no PT e no Lula, não defendem o Lula. Um dos motivos pelos quais a liberdade do Lula não aparece é que o pessoal da própria força sindical do PDT não quer, então o pessoal da CUT abaixa a cabeça, que na minha opinião é um erro muito grande. Agora, não sei se a gente deve, assim, imediatamente interpretar que há nenhuma articulação política, vai saber. É possível, mas não está claro. Tem uma coisinha aqui, o Cesário do Superchat perguntou quem é que está atrás do painel. A pessoa que está no painel é o jovem Engels. Não é o Engels, mas é o Engels, o próprio Engels. O Pablo Henrique pergunta qual que é o plano B dos golpistas. É a esquerda FHD, que eu imagino que é Fernando Haddad. Acho que nós estamos longe dessa opção ainda, viu? Porque a burguesia ela não está num ponto em que ela vai entregar tudo para sobreviver. Ela está num ponto de manter a política traçada para o governo Bolsonaro. Então nós temos que definir com clareza qual é a etapa, né? Eles até o momento não deram sinal de querer efetivamente tirar o Bolsonaro. Tem muita conversa de bastidores, mas não há nada concreto. A próxima etapa seria tirar o Bolsonaro, colocar um outro Bolsonaro, né? E manter exatamente a mesma política com algumas pequenas diferenças para tornar o negócio mais fácil de engolir, né? Acho que a opção Fernando Haddad ou qualquer pessoa do PT, mesmo que seja da ala direita do PT, ainda está distante na situação política. Pode chegar esse dia, né? É uma opção, é uma manobra. A gente viu o pensamento da ala direita do PT através do governador da Bahia, né? O Rui Costa. Ele bem que podia ter outro nome, né? Mas, enfim, já falou em cobrar mensalidade na universidade, foi contra a greve de professores, disse que fora Bolsonaro, ele foi o primeiro a falar que ele não é a favor do fora Bolsonaro, essa coisa toda. Já dá para perceber que é uma ala que busca, né, um modo de convivência com a direita, né? Não a luta de classes, não o enfrentamento político. Bom, a última é do Arioba Lima Pontes, que fez um superchat e disse: Rui disse certa vez que o Brasil nunca seria um Estado democrático de direito. Gostaria que ele falasse mais sobre isso, por qual motivo? Última pergunta. Última. No finalzinho aparece uma pergunta desse... Não, esse aí precisaria fazer toda uma explicação, né? Mas eu pergunto assim, no Brasil nunca houve o Estado de Direito de fato. O que existe é uma aparência. É meio que uma fachada, né? É como aqueles cenários de filme de faroeste, que o cara põe ali salão e tal, mas é só uma... Atrás não tem nada, né? Isso inclusive ficou provado aqui agora, né? Nessa que muita gente considera, sabe-se lá Deus por quê, que é a maior etapa de democracia do Brasil e tudo mais, quando os juízes brasileiros
eles tomaram todas as decisões do processo político nos últimos 4 anos sem levar em consideração nem mesmo a aparência legal. O Zé Dirceu e outros dirigentes do PT, que é onde a história começa, foram condenados, nas palavras dos próprios juízes do STF, sem provas, os ministros do STF. Né? Arrumaram uma lei de outro país, uma teoria, para condenar o cidadão. Isso não é Estado de Direito. Isso daí é um juiz agindo, tirando a lei da própria cabeça. Estado de Direito é quando o Estado cumpre a lei. Né? Depois o Lula foi condenado sem provas também. Ele foi condenado por ter recebido uma reforma num apartamento que não era dele e que ninguém conseguiu comprovar que era dele. E que está em nome de outra pessoa e agora a outra pessoa está vendendo o apartamento. É um negócio totalmente louco. Um escracho judiciário total. Depois, o Lula foi tirado da eleição numa lei inconstitucional. E assim vai. As decisões que o STF tomou na eleição, todas ilegais. Isso não é Estado de Direito. Estado de Direito é quando os juízes, o presidente da República, o executivo, o Congresso Nacional cumpre a lei, respeita a Constituição. Aqui não existe isso. Se você tiver o azar de ser levado ao juízo aí, né, em qualquer lugar do país praticamente, você sabe que o seu destino está na mão do juiz. Ele pode te dar uma sentença totalmente oposta ao que diz a lei. A lei não vigora. Alguém quer comprovar quer fazer um teste prático, é só passear pela periferia de São Paulo acompanhando a ação das rondas policiais, para ver se existe lei ou não existe lei. Tem tortura na delegacia. O cidadão, eu vi, por exemplo, nesses dias aqui, era uma cerimônia religiosa, a polícia foi lá e apagou um negócio que falava da Marielle Franco, que é a própria polícia, um PM, ele faz a lei. Se o PM faz a lei, não tem lei. Alguém pode dizer, em todos os países do mundo tem essas coisas que passam por cima da lei, né? Sempre tem um policial que abusa da autoridade e tal. Bom, mas aí acontece o seguinte, você precisa ver o nível de incidência disso. No Brasil é quase 100%. Se o policial parar você na rua e decidir levar você preso, só porque ele não gostou da sua cara, ele faz. Isso não é Estado de Direito, nunca foi. O Estado de Direito, ele depende de determinadas condições econômicas, que no Brasil nunca existiram. Bom, até aí essa é a parte mais fácil de entender. A parte mais difícil é o seguinte, por que nunca vai haver? Porque o Estado de Direito, ele é o regime que foi estabelecido pela burguesia. A burguesia brasileira já passou do ponto. Né? Sabe aquela comida que deixaram muito tempo fora da geladeira? O cara falou, passou do ponto, não dá mais para comer. A burguesia brasileira é assim, já passou do ponto. Ela nunca vai estabelecer o Estado de Direito. Ela é contra o Estado de Direito de uma maneira visceral. Nós estamos vendo agora com o Bolsonaro. A burguesia mostrando os dentes aí. Ela estava, por medo da população, durante um longo período, ela ficou mantendo as aparências. Mas agora decidiu tirar a máscara. Burguesia é Bolsonaro, burguesia é Witzel. Alguém vai falar, não, o Witzel é fascista. Isso é porque a pessoa não viveu em São Paulo com o Quércia, com o Covas, com aquele louco do PMDB que foi... Fleury, que promoveu o massacre do Carandiru. Cadê o pessoal do massacre do Carandiru? Cadê as pessoas que assassinam gente no campo todo dia? Isso aqui é uma selva, não é Estado de Direito, é a lei da selva.
Né? E a burguesia não vai virar, a burguesia já era. Ela não vai se desenvolver mais, a não ser num sentido profundamente reacionário. Não tem mais futuro democrático para essa burguesia. Burguesia que elege um delinquente que nem o Bolsonaro, não tem futuro democrático. Acreditar nisso daí é acreditar numa coisa totalmente sem sentido. Por isso que a gente falou que nem existiu e nem vai existir. Se o povo impuser a democracia, vai ser o socialismo, que é a democracia do povo. Não vai ser a democracia burguesa.